sou aluna da Faculdade Uninter, cursando a segunda licenciatura de Pedagogia. Devido à pandemia Covid-19, a instituição possibilitou fazer o estágio de educação infantil através de uma proposta de atividade online. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês um plano de aula para crianças de 4 a 5 anos da pré-escola. A proposta da atividade permitirá que as crianças possam explorar os espaços e os objetos, assim como brincar com seus colegas ao retornarem da escola após muito tempo em casa em função da pandemia. Claro que usando os cuidados devidos, como higiene das mãos, o uso da máscara, o álcool gel. Com isso, a proposta de aula permitirá que as crianças tenham momentos de criação, alegria, interação e conhecimento. Também brincar, sendo que essa ação, o ato de brincar, é muito importante para o processo de aprendizagem da criança, assim como o crescimento como ser humano. O tema que eu escolhi, um dos temas que eu escolhi para a proposta de atividade, é o mundo da descoberta pandemia Covid-19. Os campos de experiências de acordo à Base Nacional Curricular Comum que eu utilizei na proposta de trabalho foram os seguintes. Vamos ver aqui. O eu, o outro e o nós, que seria a construção de identidade. Corpo, gestos e movimento, que é a exploração do espaço, do local onde ele vai estar inserido. Traços, cores e formas e sons são através de manifestações artísticas. A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação são através da linguagem oral que eles vão se expressar. Também tem o campo de experiência, que seria o espaço, o tempo, quantidades, relações e transformações. Nesse, no caso, são as noções espaciais do espaço em relação ao tempo, de ordem, temporal e histórica. A proposta dessa atividade online tem como objetivo proporcionar atividades de interação de crianças de mesma idade ou de diferente, claro, no caso de 4 a 5 anos. Promover movimento corporal, no caso, saltar, correr, pular, desenhar, pintar. Estimular a consciência de cuidados com o corpo, principalmente das mãos. Desenvolver a percepção de saber ouvir uma história, música, assim como estimular a oralidade e reconhecer cores e formas. A partir disso, a presente proposta de atividade será dividida em momentos. Primeiro momento, nós vamos fazer uma rodinha ampla, com espaços, onde as crianças vão ter espaço entre uma e outra. Elas, nas suas respectivas cadeiras. Aí, o que nós vamos iniciar? Uma conversa, um diálogo de como passaram esses dias, deixar que as crianças contem, relatem fatos, o que fizeram, o que sentiram, o que estavam com saudade dos colegas. Vamos conversar de forma harmoniosa e deixar com que todos possam participar. Em segundo momento, aproveitando já a rodinha, cada um no seu respectivo lugar, com um distanciamento, vamos fazer um momento de leitura. Para a realização desse momento da leitura, nós vamos utilizar o livro Cadê Todo Mundo? Do Coelho, Zezé. Eu posso utilizar fantoches, como coelhinho, Posso também usar uma luva com os respectivos personagens que tiver a história, bem? A autora Jane Prado, ela dedicou esse livro,
Belíssima história, achei muito linda, tá? Especialmente as vítimas do coronavírus, ok? Então, para nós iniciarmos essa atividade, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou questioná-los, as crianças. Vocês já tiveram algum contato com algum coelho? Já tocaram, já viram, né? Questioná-los. A partir do momento que eles me responderem se sim ou não, eu vou dizer para eles, então, eu vou apresentar para vocês uma linda história do coelhinho Zezé em Cadê Todo Mundo? Tá bom? A partir disso eu vou contar a história, né? Com todos os personagens, utilizando o material, que pode ser fantoches, pode ser dedoches ou uma luva, como eu já havia dito. Após contar a história, aproveitando ainda o momento da rodinha, vou conversar com as crianças. Vou perguntar o que eles acharam da história, vou questioná-los, vou deixar eles contarem, né? Criança, quando gosta de história, eles relatam muitos fatos, né? Principalmente, eu acredito que eles vão gostar por ser uma história que tem animais. Qual é a criança que não gosta de animal, certo? A partir deles contarem relatarem, né, o que acharam da história, sobre os personagens e tudo mais, eu vou conduzi-los até a sua mesa, seus respectivos lugares. Vai ser distribuído folha branca, têmperas colorida, pincéis, um paninho. No meio de cada mesa vai ter um copinho com um pouquinho d'água. Aí eu vou conduzir a atividade. Vou dizer, bom, vocês escutaram a historinha. Quais eram os personagens? Tinha o coelhinho. O que mais tinha? Aí eles vão me contando. Bom, então agora eu quero que vocês desenhem os personagens da história. Tá? Eu quero bem bonito, bem colorido, tá? A partir disso, depois que todos desenharam, usando que a criança, ele adora trabalhar com têmpera. Então, é um momento assim, ó, deles explorarem as cores, né, manusearem. E aí, a partir disso, depois que todos fizeram seus desenhos, nós vamos deixar exposto nas mesas, tá? Nas mesas, porque, né, poderá ter várias crianças, deixar expostos. E aí, após todos terminarem, deixar exposto, cada aluno vai pegar o seu trabalhinho e vai apresentar aos colegas. Aí entra o eu, ou o sou, né? Primeira coisa, vai dizer o nomezinho, vai dizer quem ele desenhou. Claro, tendo eu como mediadora, eu vou conduzi-los para que façam essa atividade. A partir do momento de que todos realizaram a atividade, a gente deve de dar oportunidade para que todos participem e que sejam livres de expressar o que estão sentindo. Não podemos oprimir a criança, devemos deixar ela livre, porque a criança, ela, por mais que a gente ache, ela tem um enorme conhecimento e muitas vezes nós aprendemos com elas, tá? A partir dessa atividade, o que eu vou fazer? Nós vamos, tá? Em função, tá, de que as crianças ficaram muito tempo, tá, em casa, a minha proposta de trabalho é uma atividade dirigida no pátio, bem divertida, onde todos vão participar, tá? Então, vamos lá. Em função da pandemia Covid-19, as crianças ficaram muitos dias em casa. Assim, será ofertado atividades dirigidas no pátio, sendo que o brincar é necessário para as crianças, na qual permite aprender, experimentar, ter relações sociais, adquirir a autonomia de suas ações e emoções, aprender a controlar e, essencialmente, a sua saúde física. Vocês imaginem, uma criança passar muito tempo em casa encerrado, aí é o momento de eu liberar no pátio. Então, mais se tiver um dia lindo, maravilhoso, que é o que pretendo essa atividade, tem que ser um dia lindo. Eu não vou levar as crianças para um dia nublado ao pátio, não, com sol lindo, maravilhoso. E por meio da brincadeira, a criança conhece e reinventa histórias sobre a realidade. Porque se vocês podem ver, a partir de uma brincadeira, eles criam várias coisas. Então, eles têm uma mente poderosa. Então, dirigimos ao pátio as crianças, tá? Vamos fazer a brincadeira de caminhar, pular e saltar.
tipo de um circuito, tá? Será utilizado pneu, corda, bambolês, garrafas PETs coloridas com água e tempo para colocar, e uma casa lá no finalzinho de papelão, que será de um personagem esta casa. Eles terão que percorrer um circuito e chegar à casa de alguém. Então, vamos lá. Primeira coisa, colocar os pneus em fila, tá? Após os pneus, tá? Colocar o quê? Uma corda. Após a corda, bambolês. Após os bambolês, zigue-zague de garrafas e lá vai estar a casinha. Então, vamos lá. Vou colocar os pneus, a criança tem que pular, pneu por pneu, caminhar em cima da corda, depois fazer zigue-zague. Antes disso tem o bambolê, né? Passa pelo bambolê, faz o zigue-zague nas garrafas e lá está a casinha do personagem que eles vão visitar, tá? A casa lá que eles vão visitar é do cabritinho. Mas para início da história, antes de fazer todo esse circuito, eu devo dizer assim para eles: nós vamos fazer um longo percurso, tá? Imaginem que vocês estão numa floresta. Imaginem uma floresta. Nesta floresta tem um lobo. E o lobo tá louco para atacar vocês. Mas lá no meio, lá daquela floresta, lá no meio, lá tá aquele lobo. E no finalzinho da floresta tem a casa da família dos cabritinhos. Então, vocês têm que percorrerem todo esse percurso dos pneus, da corda, do bambolê e das garrafas e chegar até a casa de quem? Do cabritinho. Chegando lá, vocês terão que o que fazer? Desejar saúde à família dos cabritinhos, dizer a eles que eles devem se cuidar em função do coronavírus, que eles devem se alimentar de forma correta, que eles devem lavar as mãos, usar álcool gel e principalmente sair de extrema necessidade. Então, foi um circuito que eles percorreram, chegaram até a casa do cabritinho. Bom, então essa é uma atividade, tá, de circuito. Aí nós terminamos essa atividade, aí a gente conversa com a criança, o que eles acharam? Como era o cabritinho? O que acharam da casa do cabritinho? Conversar sobre essa atividade. Aí passamos para outra brincadeira, tá? Que é da seguinte, a próxima atividade seria de uma caixa colorida, tá bem? Nesta caixa colorida, olha só, bem colorida, tá? Nessa caixa colorida tem figuras. O coelho, temos xícara, temos bola, telefone, sapo, casa, menino, cachorro, gato, rato, temos o elefante, temos um rádio, temos um índio. Bom, com estas figuras, nós vamos começar a brincadeira. Vamos organizar as crianças em círculo. No meio eu vou colocar uma mesa com a respectiva caixa. Tudo de forma organizada, tá? Onde todos possam participar. A brincadeira é o seguinte. Vai ser chamada uma criança, tá? E ela vai e coloca a mão dentro da caixa. Aí ele vai tirar a figura. Aí ele vai olhar. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a mímica, ou seja, ele tem que, não pode falar. Ele tem que mostrar com gestos o que é a figura, tá bom? Exemplo, rádio. Eu posso dançar, né? Ó, escutar rádio, dançar, né? Uma música no rádio. Aí o coleguinha tem que descobrir o que é. Aquele coleguinha que acertou, vem para o lugar do outro,
né? Aí ele vem de novo, aí ele tira a figura, né? Um elefante. Aí pode o que fazer? Uma tromba, né? Aqui pareceu um macaco, mas a criança vai ter que mostrar que é um elefante. Aí o coleguinha descobre e assim sucessivamente vai indo toda a turma. Sempre todas as atividades dar oportunidade para que todas as crianças participem. E sempre, a partir do momento que terminou a brincadeira, reunir o grupo, perguntar o que acharam, deixar que eles expressem seus sentimentos. A próxima atividade é o seu macaco disse. Com essa atividade, a proposta da atividade, eu quero fazer com que as pessoas ainda se conscientizem do uso, né, dos cuidados que a criança deve ter nessa Covid-19, tá? Que é o seguinte, seu macaco disse, tá? Deixar as crianças livres no espaço, claro que sempre a gente tem que limitar um espaço, porque se tu deixa livre as crianças saem correndo. Não, eu vou limitar, vou conversar, ó, esse espaço aqui nós vamos brincar. Então o seu macaco disse. O seu macaco disse, no caso, quem vai dizer o que o macaco que deve ser feito é eu. Eu vou dizer, seu macaco disse, lavar as mãos. Aí a criança vai o quê? Lavar as mãos, bem lavadinha. Muito bem. Aí depois disse assim, seu macaco disse, não pode abraçar. Aí o quê? A criança não vai poder abraçar nenhum colega, né? Automaticamente. Eles com certeza eles poderão sair correndo e abraçar. Não, não pode. Chamar, conversar, explicar o porquê que não pode abraçar. Aí outra seria, seu macaco disse passar álcool gel. Aí vai ter na mesa, vai ter os potes em álcool gel, aí vai lá e paga e passa, né? E essa brincadeira do passar o álcool gel, o que tem? É o individual respeitando o tempo do outro, cada um, tá? Bom, com essa brincadeira, é para, o que eu quero fazer? Fazer com que eles despertem, né, a conscientização de que nós devemos nos cuidar usando esses utensílios, que é a máscara, né, o álcool gel, lavar as mãos, de que não podemos nos abraçar, que não podemos nos beijar, né, mas isso é por um tempo determinado, que se Deus nos permitir, em breve poderemos abraçar e beijar, tá? E principalmente essa atividade, ela quer fazer com que a pessoa saiba o seu momento de ir fazer algo. Tipo, o seu macaco disse passar álcool gel. Eles não podem ser tudo correndo, não. É um de cada vez. E deixar o tempo para que todos possam passar o álcool gel, tá? A próxima brincadeira vai ser trabalhar com a música, que é da Xuxa, do ombro, né, cabeça, ombro, joelho e pé. Essa música é muito boa e muito interessante, porque trabalha toda a parte corporal, né, e saber, a criança para saber qual parte que eu vou tocar. E a outra coisa também importante é a coordenação motora. Nós, adultos, temos muita dificuldade nessa questão da coordenação motora. Eu mesmo, quando eu vou fazer essa brincadeira, muitas vezes eu me perco. Então, isso a gente já deve trabalhar desde a educação infantil. É o que eu pretendo fazer, tá? Então, primeiramente, o que vai acontecer? Utilizando um computador com caixa de som ou uma caixinha de som com pendrive, vamos escutar a música. Primeiramente, escutar a música. Eles têm que aprenderem a escutar. Vamos escutar a música. A partir do escutar a música, eu coloco de novo a música, nós vamos fazer os gestos. E repetir várias vezes até que a criança, né, consiga desenvolver. É muito boa essa atividade. Como repito, além de trabalhar toda a parte corporal, né, trabalha os limites e coordenação motora. Bom, além disso, ela estimula os movimentos, a percepção e a saber a vez, como eu já comentei. Para realizar essa proposta de atividade, eu tenho como base 3 citações que eu vou citar agora. Uma foi o livro de ensino de ciências da natureza, biologia da natureza, que é do nosso livro Ninter,
tá? Da nossa faculdade, que diz o seguinte, é uma citação muito interessante, tá? Que diz o seguinte: o acúmulo de informações de cunho intelectual, como o domínio teórico prático acerca de um assunto científico, não. Essa citação quer dizer que nós temos conhecimentos e a partir dela surgem reflexões e análises que realizamos durante a nossa vida. Porque a nossa vida, assim, a todo momento nós estamos refletindo e analisando a nossa situação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá? A partir daí, ela nos permite criar ideias e assim entender a velocidade dos fatos, a veracidade, tá? É como essa questão agora do Covid-19, né? A gente recém tá começando, eu principalmente, eu percebo assim, ó, que a gente recém parece que tá caindo a ficha, percebendo a veracidade, né, desse vírus, porque é um vírus que a gente não enxerga e ele está aí, né, presente no nosso cotidiano. Então nós devemos nos cuidar e preservar a nossa família, tá? Outra citação que eu gostei muito, que foi também do livro de arte, também do livro da Uninter que nos forneceu. Eu utilizei muito nossos livros da nossa faculdade, tá? Que é Zagonel, 1999, que ele relata o seguinte: não precisamos eliminar a expressão gestual espontânea, mas sim exercitarmos as crianças a controlarem o gesto em função da execução musical pretendida. Ou seja, a criança ao brincar, ela tem o hábito de fazer movimentos, mas até nós mesmos temos o hábito. Eu mesmo aqui, ó, eu tô falando com vocês e tô me movimentando. Eu não consigo falar sem me movimentar, tá? E com isso acrescenta som a eles para mostrar várias situações, com isso fica real. Portanto, a música, tá, é um meio de comunicação universal, sendo que a criança que não tem o domínio artístico terá a possibilidade de compreender e apreciá-la. Ou seja, por isso que eu introduzi a música na atividade. Porque além de ela aprender a escutar, ela vai fazer os movimentos, né, gestual, vai aprender, vai construir ideias a partir de uma música também. Outra citação é o livro de Educação Infantil, Prática Pedagógica de Ensino e Aprendizagem, Vygotsky, né, 1989, página 106. A criança em idade pré-escolar envolve-se no mundo ilusório e imaginário, onde os desejos não realizáveis podem ser realizados. E esse mundo é que chamamos de brinquedo. Ou seja, ela pode pegar esta luva e imaginar várias coisas. E com ela construir seu pensamento e seu conhecimento. Então, a partir de que da educação infantil do pré-escolar, nós permitimos, né, a gente conduz a criança a criar o conhecimento. E, né, muitas vezes, como eu digo assim, ó, o imaginário delas é lúdico, porque com o imaginário elas constroem e reconstroem coisas fascinantes, tá? Então é muito importante a pré-escola, a criança participar, né, a gente envolver, fazer com que a criança participe, seja espontânea, explore todos os meios, tá bem? Bom, com isso a proposta, né, da aula de estágio de educação infantil online, tá? Eu tive o intuito que ela permitisse, né, que as crianças tenham momentos de criação, alegria, interação e conhecimento. Meu muito obrigado pela atenção e tenho certeza de que tudo vai dar certo, tudo ao seu tempo.